Na primavera de 1922, num campo em Minas Gerais, veio a nascer uma flor. Eu, girassol de Campos Flores. Desde o dia em que brotei, ouvi as flores mais velhas falando que todas nós tínhamos 12 meses de vida. Sendo assim, cresci sabendo que eu morreria na primavera do ano seguinte, e passei a minha vida inteira tentando fazer de tudo antes que chegasse o dia da minha morte. Nos meus primeiros dias de existência, precisei aprender como funcionavam as coisas, como deveria me comportar, e a primeira lição que recebi foi: você sempre deve ficar de frente para o sol. Vire-se sempre na direção que ele estiver. Mas isso nem sempre era fácil. Há alguns dias o sol estava tão quente que a última coisa que uma flor iria querer era ficar na frente dele. Mas o que eu poderia fazer? Se todos os outros girassóis aguentavam isso, eu deveria aguentar também. Plantada bem ao meu lado estava o girassol Matos Rocha, a Gima, a irmã que a terra me deu e a flor que me ensinou tudo o que sei. Gima era 2 meses mais velha do que eu. Ela sempre falava: você precisa aprender tudo sobre a vida antes que eu morra. E essa frase me fazia sentir mais medo da morte dela do que da minha. Depois que completei 1 mês de vida, aprendi mais outra lição. Às vezes, o vento pode levar partes de você, e se não estiver firme no chão, pode levar você inteira. Gima me falava isso sempre, mas eu só acreditei em outubro de 1922, quando uma ventania muito forte passou pelo nosso campo e, naquele dia, eu perdi 2 pétalas. Todos ficamos arrasados. Alguns perderam quase todas as pétalas, outros foram levados. Imagina! Passamos o dia inteiro sugando a terra para crescer pétalas, folhas e caule, manter-nos no chão, e mesmo assim podemos perder partes de nós tão facilmente. Algumas semanas depois, nos recuperamos, não totalmente, mas nos acostumamos com a ideia de que nem sempre temos o controle do que acontece conosco. Por isso, carregamos o medo de perder algo novamente. Eu continuo com 2 pétalas a menos, mas passei a dar mais valor àquelas que ficaram. Nós não éramos os únicos habitantes daquele campo. Dividíamos espaço com borboletas, formigas, abelhas, pássaros, lagartas e até mesmo aranhas. Em dezembro de 1922, eu estava crescida. Foi quando conheci Elisa, a lagarta. Elisa começou a passear perto de nós no início do mês. Todos os dias passava por mim. Então, resolvi chamá-la para conversar. Foi assim que viramos amigas. Todo santo dia ela me visitava. Subia no meu caule, conversávamos até o sol se pôr e ela pedia sempre um pedacinho de folha. Gima não gostava muito de Elisa. Dizia que ela tirava pedaços de mim. Eu achava que era ciúmes. Não dei importância e assim mais de 1 mês passou. No quinto dia de fevereiro, Elisa, como sempre, veio me ver e me pediu um pedacinho de folha. Foi quando me surpreendi. Eu não tinha mais folhas. Ela havia comido todas as minhas folhas. Agora eu era uma flor sem folhas e com 2 pétalas a menos. No dia seguinte, esperei Elisa para conversarmos, mas ela não apareceu. Nem no dia seguinte, nem na semana seguinte. 2 semanas depois, uma borboleta veio voando e pousou em mim. Era Elisa, dizendo que ia embora daquele campo. Precisava conhecer o mundo. Eu me senti péssima. Perdi minhas folhas e uma amiga, que na verdade não era realmente minha amiga. Gima falou: eu te avisei, ela tirava pedaços de você todos os dias e agora foi embora. Foram dias muito dolorosos. Eu me senti vazia e triste. Em março, caiu uma boa chuva no campo, e assim que ela se foi, apareceu um arco-íris. Era um sinal de que as coisas iriam melhorar. E melhoraram mesmo. Alguns dias depois, nasceu uma folha em mim, uma nova folha em um lugar novo. Abril de 1923 foi um mês muito chuvoso. Alguns pássaros pousavam embaixo de nós para ficarem protegidos. Foi assim que conheci o Alfredo, um pardal muito simpático que adorava passar os dias elogiando minhas pétalas. Você é o girassol mais amarelo desse campo, com as pétalas mais delicadas que eu já vi, dizia ele. Muitas formigas passeavam sobre meu caule, e adivinha o que Alfredo gostava de comer? Sim, formigas.
Toda vez que Alfredo comia uma formiga, ele acabava furando meu caule. E dia após dia eu ia me machucando cada vez mais. Eu fiquei com tantos furos em meu caule que as formigas nem passavam mais por ele. Então, como eu não tinha mais formigas, Alfredo passou a se abrigar em outro girassol. Eu fiquei muito debilitada. Gima dizia: tomara que não passe um vento por aqui, senão ele te leva. Mais uma vez eu havia perdido partes de mim. Uma flor cheia de furos no caule, com duas pétalas a menos e com uma folha apenas. As semanas se passaram. Fui melhorando aos poucos e me acostumando a ser uma flor incompleta, à espera de novas folhas e que meu caule criasse cicatrizes. Agora, minha preocupação era outra. Estávamos em maio. Eu sabia que em 2 meses Dima morreria. Ela também estava incompleta, com algumas pétalas faltando, o caule um pouco torto. Já não conseguia virar-se prontamente em direção ao sol. Mas eu ainda tinha 2 meses com ela e precisava aproveitar ao máximo. Nós conversávamos mais do que nunca. Às vezes, algumas borboletas pousavam em seu miolo para fazer-lhe cócegas. Ela adorava. No segundo dia de junho, em uma manhã ensolarada, estávamos batendo papo como sempre. Então chegaram 2 humanos. Eu nunca havia visto um humano antes. Eles nos fotografaram e elogiaram a mim e a Gima. Eu não poderia estar mais feliz. Mas aí foi quando um deles pegou no caule da Gima e a arrancou da terra. Aquela foi a última vez que a vi. Nem me lembro a última coisa que eu disse a ela. Eu nem pude me despedir. Ela simplesmente foi arrancada de mim. Eu não estava preparado para perdê-la. Eu já havia sentido muitas dores pelas perdas que tive até agora, mas perder a Gima foi a pior delas. Eu era uma flor com caule machucado, com duas pétalas a menos, com uma folha apenas e sem a Gima. Junho foi o mês do luto. A essa altura, eu já tinha dito dane-se para o sol. Eu estava exausta de sofrer tantas perdas. No primeiro dia de julho, Frederico, o beija-flor, pousou no lugar onde Jim era plantado. Deixou uma semente e me disse: não se preocupe, logo você irá melhorar. Eu não entendia o que isso significava. Estava mais preocupado em pensar nas minhas perdas, sabendo que minha vida chegaria ao fim, em setembro. Uma semana depois da visita de Frederico, eu tive uma surpresa. Estava brotando um outro girassol no lugar de Gima. Era o girassol carvalho terra, a Jica. Ela era pequenininha e não sabia nada sobre a vida. Então lhe avisei que nós girassóis podemos viver por 12 meses, mas que é mais provável que isso não aconteça. Falei que ela deveria viver todos os dias como se fosse o último, porque pode ser mesmo. Jica foi crescendo. O mês de julho estava chegando ao fim. Meu caule já havia curado, mas estava mais grosso, cheio de cicatrizes, o que acabou deixando-o mais forte. Além disso, uma nova folha cresceu em mim. Eu sabia que meu tempo estava acabando. Quando a primavera chegasse, a minha morte também chegaria. Durante o mês de agosto, eu dediquei todo o meu tempo para ensinar a Jica tudo o que eu sabia sobre a vida. Eu lhe disse: Jica, você não precisa olhar sempre para o sol. Olhe para o sol quando você estiver com vontade de olhar para ele. Cuidado com quem se aproxima de você. Às vezes só querem tirar proveito daquilo que você tem. Você provavelmente vai perder algumas partes de si mesmo, seja por uma ventania ou por escolhas erradas. Você sentirá o luto de cada perda. Mas não se preocupe, você irá se recuperar. Mesmo quando se sentir incompleta, você continuará firme. Um dia, não muito distante, você irá me perder também. E você ficará triste. Mas depois, outra flor brotará aqui onde eu estou e irá lhe fazer companhia. Você irá ensiná-la, como eu estou ensinando agora, mas de acordo com as suas próprias cicatrizes. Dica: você precisa aprender tudo sobre a vida antes que eu morra. Na primavera de 1923, num campo em Minas Gerais, veio a morrer uma flor. Eu, girassol de Campos Flores. A Jica tinha quase 3 meses de existência. Eu lhe ensinei tudo o que aprendi sobre a vida. Ela já perdeu uma pétala. Infelizmente, ainda perderá um pouco mais. Toda flor brota com um tempo determinado de existência, mas nem sempre
tenho o prazer de utilizá-lo ao máximo. Toda flor inicia a vida completa, com todas as pétalas, caule impecável, folhas verdinhas. Mas ao longo da vida, partes e pedaços vão sendo perdidos. O seu caule poderá ficar cheio de cicatrizes. Suas pétalas podem se perder uma a uma e suas folhas podem ser devoradas. Mas tudo bem, porque depois de um tempo elas nascem de novo. Quando você brotar, sempre terá uma flor mais velha, que vai lhe ensinar tudo o que ela sabe, e você não conseguirá imaginar a sua vida quando ela morrer. Temerá isso todos os dias. Se essa flor morrer antes da hora, você sentirá uma dor inimaginável, principalmente se não conseguir dizer adeus. Mas você irá aprender a lidar com isso e viver um dia após o outro. E quanto à sua morte, você sentirá que não teve tempo suficiente, que poderia ter feito mais e que talvez tenha perdido muito. Eu com certeza perdi muito, mas eu ganhei muito mais. Eu ganhei 365 manhãs, ganhei vários arco-íris, ganhei chuvas fresquinhas, alimentei formigas, abelhas, conheci Rajima. Eu vivi 4 estações. Eu pude ver todas as constelações em um céu só meu. Sobrevivi a muitas ventanias. Sobrevivi a uma lagarta e um pardal interesseiros. Eu sou uma sobrevivente. E além disso, conheci a Jica, e a minha história pode ajudá-la a ter uma história melhor. A vida de cada flor é uma história única. Sempre haverá perdas, algumas pequenas e outras grandes. Cada uma delas será digna de luto. O segredo é ressignificar as perdas e torná-las ensinamentos para si próprio e para outros. A vida é um ciclo perfeitamente imperfeito que produz flores completamente incompletas. Eu morri sendo uma flor com o caule cheio de cicatrizes, com 2 pétalas a menos e 2 novas folhas.